Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, tô aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Pedro, eu sei que você está muito bem, graças a Deus. Sempre, graças a Deus mesmo. Porque se não fosse ele, o advogado que vos fala não estaria aqui sobrevivendo diante de tanta obra e problema para ser resolvido. Toda honra e toda glória. Isso aí é só um milagre mesmo para resolver essas coisas que aparecem na minha frente. Só fazendo um disclaimer. Hoje a gente conversando sobre o horário da gravação, eu falei, Pedro, você vai chegar lá às 7h30? Ele, se Deus quiser, sim. Eu também não achei. Aí eu senti assim um peso. Eu falei, gente. Nossa, isso aí, energia. Ainda bem que ele quis. Energia positiva, graças a Deus. É isso. Estamos Tá todos vendo? aqui Graças a Deus. inteiros e bem. Tô difundindo a palavra do Senhor aqui para vocês. Ainda bem que Sempre. ele quis, estamos aqui, Natália. Eu acho que você é a pessoa mais apropriada para fazer a introdução do nosso convidado hoje. Gente, vocês sabem que eu sempre venho muito feliz gravar esse programa, porque eu sou extremamente feliz nessa mesa. Mas hoje, vocês podem ter certeza que eu tô mais. Hoje é um programa muito especial em que eu tô fazendo o crossover dos momentos da minha sua vida profissional, de toda a minha vida profissional. Vocês sabem que eu uso essa mesa em benefício próprio, mas depois eu comecei a refletir, eu acho que eu uso em benefício de vocês também, gente. Porque eu trago tanta gente boa aqui pra falar coisa boa e eu fico tão animada que eu acho que eu consigo entregar melhor. Vocês vão entender o que eu tô falando e eu acho que vocês vão gostar junto comigo. Hoje eu tô aqui, quem vai sentar nessa mesa pela primeira vez é Daniel Becker, sócio e fundador do BBL Advogados. Ele que é uma referência quando a gente tá falando de privacidade, inteligência artificial, soluções de conflito. Hoje em dia eu tenho a honra e o prazer de conviver com o Daniel diariamente. Vocês já sabem por quê, porque eu já falei muito sobre isso por aqui. Dani, muito feliz de você estar aqui hoje, de verdade, assim. Tô animadíssima de unir toda essa relação da minha vida, que é Manda pro Jurídico e BBL Advogados. Nath, o prazer é todo meu. Não só dividir, né, o dia a dia com você, mas estar aqui. Eu sempre acompanhei o podcast. Tem muito tempo que eu sigo a página, que eu escuto os episódios. É basicamente a mesma coisa para um rapper estar na poesia acústica e eu estar aqui hoje. Que isso! Então é Que essa isso? honra que vocês me trazem de estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que eu vou me divertir muito. Então, assim, eu já estava super animado, como se assim, eu fosse para uma festa hoje. Quem sabe depois daqui? Um shopping cai bem. É quarta-feira, dia de jogo é um bom motivo pra ter Meu show. Deus do céu. Tá vendo a importância que eu dou ao convidado, né? Porque eu tô deixando de ver o jogo do Flamengo pra estar aqui firme e forte na entrevista. É isso aí. Isso é uma honradíssimo. verdade. Isso aí. Isso é uma verdade. Profissionalismo acima Isso de é uma tudo. verdade. Exato. E Deus acima de todos. E eu vou ficar de olho no flamenguista ali. Se ele gritar, eu grito gol aqui também. E antes de começar o papo, a gente não pode deixar de falar da nossa nova parceira aqui no Manda pro Jurídico, a JusCash, que é uma empresa de adiantamento de honorários advocatícios. E eu queria trazer hoje como tema, Nath, a importância de você ter liquidez na hora de começar seus investimentos para o crescimento do seu próprio escritório de advocacia. O quão importante é você ter um fluxo de caixa saudável? Muito importante, gente. Assim, todo mundo sabe que, falamos aqui inúmeras vezes, uma estrutura, seja você um advogado autônomo, seja você com um escritório consolidado, um escritório é um negócio, pressupõe-se um negócio. E um negócio precisa ter o quê, gente? Saúde financeira. Seja uma saúde financeira que vai te garantir um fluxo de caixa para conseguir pagar as suas contas correntes de forma tranquila, seja para você conseguir alocar melhor o seu investimento. É muito interessante isso que a JusCash faz. A JusCash é uma empresa que tem solidez, é uma empresa que a gente dialogou muito antes de trazer aqui para essa mesa e ela tem uma série de diferenciais. Todo mundo sabe aqui no Manda pro Jurídico a gente tem uma audiência de inúmeros tipos de advogados, inúmeros tipos de profissionais que atuam no meio jurídico. E um grande diferencial da JusCash é que ela consegue fazer uma antecipação de honorários a partir de R$1.000, que é um valor que você que está atuando em causas pequenas, que está em juizados especiais, que está debatendo ainda com valores mais baixos, porque tá dando tchau para você Pra que nossa poderia, audiência. para nossa audiência, para você que poderia utilizar o serviço da JusCash. É super interessante. Eu, assim, acho que o pessoal de lá, Pedro, querido, é a nossa ponte lá, Pedro obrigada. Mota. Obrigada por trazer essas informações pra gente. Acho incrível. É isso, galera. Porque, assim, trazendo dinheiro para o escritório que está na roda é mais fácil, né? Tá, com Ninguém certeza. trabalha duro. Ninguém gosta de trabalhar Para duro. fazer então, investimentos, pagar as primeiras contas, é importante claro. ter esse Não, e essa, assim, às vezes essa eu- gordura para queimar no às começo. vezes o processo, agora falando assim, falando no jeito mais profissional, às vezes o processo ele fica meio encralacrado com o recebimento. E isso, principalmente para quem está começando ou quem tem um escritório pequeno, isso pode travar
uma conta, pode travar um pagamento de um advogado, de um estagiário, pode até, de certa forma, inviabilizar o andamento do seu escritório mesmo, da sua atividade profissional. Então é muito importante você contar com pessoas como a JustCash, que tem a expertise de antecipar esse valor e te deixar desafogado desse fluxo de caixa do dia a dia. Então, contem com eles, entrem no site, se informem direitinho, procure o pessoal da JustCash, digam que acharam ele pelo Manda Pro Jurídico, isso é importante também. E aí vocês, tenho certeza que vão ser bem atendidos pelo Pedro e pela toda a equipe lá da JustCash. Então, pessoal, mensagem passada. Em algum lugar desta tela aqui que você está me vendo, tem um QR Code que você vai ter acesso direto ao link de contato da JustCash e lá vocês vão poder entender melhor como funciona todo o atendimento, bem como toda a análise do seu caso. Sendo assim, aproveita essa dica e dá uma impulsionada aí no teu negócio jurídico, no teu escritório, que tenho certeza que é uma alternativa muito interessante para dar início ao seu projeto profissional. Beleza, galera? Então, JustCash, Manda Pro Jurídico, parceria firmada. Aproveitem a oportunidade. Agora, vamos começar o nosso papo, Daniel? Eu queria começar agora com uma coisa que a gente fez um roteiro, né? Claro. E não vamos começar pelo roteiro. Todo mundo sabe, essa mesa toda sabe, a internet sabe, de uma polêmica que é muito comentada na internet. E acredito que você, com uma voz ativa, pode dar uma opinião sobre isso. A pergunta é: PlayStation ou Xbox? PlayStation. Então tá bom. Agora, superada essa barreira que eu acho importante. Já criaram uma conexão agora? E tem tudo conexão com o que eu vou perguntar agora. Sua trajetória. Você é muito ligado à tecnologia. Por que você é ligado à tecnologia e como se desembocou na sua advocacia? Essa é uma excelente pergunta. E eu gosto muito de contar essa história porque eu entrei na faculdade, eu fiz direito para ser delegado de polícia. Né? Eu sou da geração que assistiu Tropa de Elite no 3º ano do ensino médio. Quando você tem? Eu tenho 34. Eu tenho Rodrigo, 32. achei indelicado, Ah, Rodrigo. não, o papo já tá Não solto. tem problema, pelo amor de Deus. Não, porque eu também eu queria ser Polícia Federal por causa do Tropa de Elite. Mesma geração Mesma afetada. mentalidade. E aí, logo eu comecei a faculdade, comecei a estagiar no primeiro período, trabalhei com contencioso em massa, fiquei um tempo trabalhando com isso, fiz 2 anos de tributário e me interessei em determinado momento por arbitragem. E até o início da minha carreira como advogado, eu trabalhava com arbitragem, estava envolvido na Associação Brasileira de Estudantes de Arbitragem, estava envolvido no Comitê Jovem do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E era isso que eu fazia no meu trabalho. Até que um belo dia eu estava até tarde, né? O que eu fazia, trabalhava bastante, assim, e até uma carga horária daquela época, né? Que era bastante comum. E aí também, né, como uma boa pessoa que tem desvio de atenção, eu estava lendo sobre o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é um paradoxo criado pelo físico Enrico Fermi, que ele basicamente fala sobre vida extraterrestre. E esse paradoxo, né, a ideia é que cada grão de areia na Terra, para cada grão de areia na Terra, existe um planeta habitável no universo. E aí ele pergunta, olha, são tantos planetas habitáveis, por que a gente não teve contato com vida inteligente ainda? E aí ele cria a teoria do grande filtro, que basicamente a civilização, quando ela chega num nível de evolução, ela se autodestrói. Então, a dúvida é, a Terra já chegou nesse grande filtro, a gente vai passar por esse grande filtro. Então, assim, é uma coisa bem mind-blowing desse jeito. E aí eu liguei pro Pedro Lameirão, que é meu sócio hoje em dia, sócio da Natália também. Falei, cara, você já leu esse artigo? Ele falou, cara, já. Mas dá uma olhada nesse outro artigo do mesmo autor, que chama Tim Urban, que é um jornalista que ele não é astrônomo, ele não é tecnólogo, ele é um jornalista. Só que ele pega um tema, estuda 3 meses aquele tema e escreve um puta artigo de blog. É basicamente isso que ele faz. Ele fala sobre vários temas. Ele falou, lê esse artigo, chama Artificial Intelligence Revolution. Eu não encontrei esse artigo ainda em uma versão em português traduzida. Do Paradoxo de Fermi tem uma versão em português. Tá no Gizmodo, inclusive. E esse artigo, ele basicamente... Enfim, é muito difícil explicar o artigo, porque é um artigo longo, é dividido em 2 partes, mas ele fala dessa revolução de inteligência artificial que a gente, já naquela época, subestimava. O poder da inteligência artificial, o poder da exponencialidade da evolução da inteligência artificial. E eu saí, era tipo 00:30 no escritório, eu saí andando pelo corredor, eu precisava falar sobre aquilo com alguém. E aí eu cheguei em casa, tava todo mundo dormindo, dormi, acordei no dia seguinte, o João, que hoje é meu sócio, na época era meu estagiário, no dia seguinte, eu cheguei, João, vem aqui na minha sala agora, a gente precisa falar sobre isso. E ele, cara, porra, eu tô cheio de prazo aqui. E eu falei, eu não consegui mais prestar atenção em absolutamente nada. E aquilo dali começou a me envolver no sentido que eu falei, eu precisava conectar isso ao direito, que é o que eu sei fazer. Né? E eu e o Lameirão, a gente fundou um portal que chamava Lex Machina. A gente teve que encerrar o portal porque a gente não tinha mais tempo, mas ele durou 2 anos e meio, a gente tinha mais de 500 artigos publicados sobre direito e tecnologia. Foi um momento que eu conheci muita gente do mercado e foi como eu me inseri. Né? E, obviamente, o mercado de tecnologia, ele tem... Na verdade, o assunto tecnologia, ele tem vários braços. Né? A gente pode
ninguém sabe tudo de tecnologia, e por isso que eu nem gosto muito daquele termo direito digital que o pessoal usa. Às vezes é funcional você usar o termo direito digital, mas o que é direito digital? E eu não sei explicar o que é direito digital. Direito digital é absolutamente tudo, né? Porque tudo é digital. Sim. Né? Então, nada mais é do que o direito que a gente conhece aplicado a uma nova realidade digital, que já é um termo, inclusive, que já também tá digital, over, né? meio tipo... Cansada. Cibernético, aquela coisa informático. É aquela já... É meio SOS computador. É isso. Então tá um pouco ultrapassado. Então, nessa linha, eu acabei estudando mais inteligência artificial pelo início. Muitos colegas escreveram hoje, se tornando grandes autoridades em blockchain, em criptomoeda, em resolução de disputas online. E acabou sendo esse meu braço. Só que a inteligência artificial não era uma matéria que alcançava tanto, não era tão monetizável, né? Eu acabava falando muito sobre inteligência artificial em resolução de conflitos, que é a minha área até hoje, né? Originária e até hoje. E é engraçado, porque a gente vê a inteligência artificial hoje surgindo como uma questão real, uma questão que toca, né, o sistema legal, o sistema jurídico, e uma regulação sendo pensada no nosso Congresso Nacional, que eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Com certeza. Então, em grande, assim, um resumo, né, uma longa história curta, é basicamente Então, isso. agora eu fiquei com uma curiosidade sua. Você acha, e eu tendo a concordar com você, que o direito digital é um termo meio datado já. O que você sugeriria para essa nomenclatura? Curiosidade minha. Então, eu já organizei alguns cursos que eu chamava de Direito, Tecnologia e Inovação. E não dava certo, porque as pessoas não entendiam o que era direito digital. Aí eu falava assim, gostei das... parece interessante, mas tem direito digital? Eu falava assim, putz... Só olhar a ementa, né, também, não custa nada. Hoje eu uso direito digital. Eu uso direito digital, mas estou fazendo esse disclaimer porque não é um termo ideal, né? Mas é o que a gente... Talvez é a o gente que possa funciona. É o que vende, né? educar e trazer um novo termo. Porque a gente aprofundou tanto já o debate posteriormente a essa nomenclatura que eu acho que fica até genérico, Sim. datado. Enfim, eu parto desse princípio, por exemplo, falar que trabalha com propriedade intelectual. Tá, mas o que é propriedade intelectual? Marcas, patentes, direito autoral, tem tanta coisa que eu acho que, de repente, eu vejo dessa forma. Tem tanta área já dentro da tecnologia que a gente pode abordar e tem pessoas que trabalham especificamente com isso, né, Daniel? Você é melhor que eu, pode falar. Sim. Que fica... Você não tem informação completa sobre o que é o direito digital no qual a pessoa está falando naquele momento. E eu acho que é interessante, vocês estão falando sobre como um termo era utilizado e como isso, de alguma forma, soa meio inadequado. Eu conheço o Daniel, hoje em dia a gente trabalha junto, convivo muito com o Daniel, mas eu nunca tinha pesquisado a vida do Daniel. E eu pesquisei naturalmente, porque agora estamos numa relação diferente, ele é convidado. Quando eu fui pesquisar sobre o Daniel é uma pessoa que escreve muito, e há muito tempo. Sim. Falei, ele escreve sobre inteligência artificial há muito tempo, muito antes de muita gente. E eu, de alguma forma, já sabia disso, mas hoje, quando eu fui fazer minha pesquisa para o jurídico, atestei. E, ao mesmo tempo que o Daniel fala sobre inteligência artificial, naturalmente, em algum momento, ele esbarrou com a Lei Geral de Proteção de Dados, que nada mais é uma forma de você conseguir regular um pouco ou dar uma atenção para o que acontece nesse ambiente digital. E eu vi que o Daniel, desde há muito tempo, emite opiniões, tem posicionamentos específicos. Dani, o que eu quero saber é, quando você falava de inteligência artificial, e depois a gente pode até traçar um paralelo especificamente sobre a LGPD, quando você falava disso em 2018, e hoje a gente está em 2024, quase final, metade do semestre, o que você acha que mudou? Tem alguma coisa que era uma visão aplicada ao direito que se concretizou? Alguma coisa não se concretizou? Quando você pensava lá em 2018, 2019, faz sentido para o que a gente está vivendo hoje aqui? Responder essa pergunta é legal, porque quando a gente estava falando de 2018, isso dialoga também com a própria natureza da inteligência artificial e a evolução dela ao longo do tempo, a gente não tinha IA generativa. E foi a generativa que fez com que todo mundo olhasse para ChatGPT e seus derivados, enfim. Que hoje ChatGPT, eu brinco que ele virou, né? É uma metonímia, esse é o nome, né? Eu nunca fui muito bom nas aulas. Da figura de linguagem. Da figura de linguagem, né? Da Gillette, enfim. O ChatGPT é uma metonímia para IA generativa, né? Sim, sim. Então, você tem o ChatGPT popularizando o tema de inteligência artificial, mas acho que colocando no termo mais técnico, né? Basicamente, quando em 2016, quando comecei a estudar o tema, né, a gente falava muito de machine learning, de aprendizado de máquinas, e só que você tem vários dobramentos do machine learning até chegar, né, essas redes neurais complexas que dão origem ali
a IA generativa capaz, enfim, de ler um número massivo de documento. Quando a gente falava naquela época de ler, de OCR, que era a capacidade, o reconhecimento óptico de caracteres, você transformar PDF em Word, Word em PDF. Uou, caramba, já é... né? Bem-vindos ao futuro. E hoje você está falando da capacidade dela escrever, não ler mais, né? E é óbvio, ela tem suas limitações, enfim. Mas eu acho que essa capacidade incrível que pra gente era inimaginável, que chamou tanta atenção de tantas pessoas, inclusive do regulador, inclusive do CNJ, por exemplo, inclusive de ordens dos advogados, e eu gosto muito de falar isso. A gente tem lá a nossa OAB do Acre, né? O Rodrigo Ayash, presidente da OAB. A OAB do Acre foi a primeira a regular de forma principiológica o uso de inteligência artificial pelos advogados, tal como grandes bars, né, fizeram, como, por exemplo, o bar do Reino Unido, o bar da Califórnia, o bar da Flórida. A gente teve esse exemplo super legal da OAB do Acre, que resolveu criar diretrizes para a atuação do advogado. Eu acho que o que muda é isso. Ela se tornou muito tangível. Entendi. E... Fala, Pedro. Senti uma respirada de uma pergunta boa que veio. Eu vou poupar a minha. Porque a gente, quando fala de inteligência artificial, generativa, como você estava falando, e principalmente dos avanços da tecnologia nesse sentido, uma coisa que sempre vem na minha cabeça é como você regula as questões éticas. Então, por exemplo, recentemente a gente teve notícias de que as inteligências artificiais, se não me engano, era do Google, ela estava sendo super discriminatória na forma que ela selecionava, por exemplo, candidatos ou endereçava algum tipo de questionamento. Sim. Toda vez que a gente tem algum assunto do direito digital, tecnológico, ou seja lá o nome que a gente vai imputar aqui, é muito difícil você regular, porque esses avanços, eles são constantes e diários, praticamente. Sim. Então, com o nosso sistema legal que hoje a gente tem, uma vez indo para o Congresso para virar uma lei ou um marco legislativo nesse sentido, até que se passe pelo trâmite e seja aprovado, a gente verifica que geralmente já chega datado e provavelmente ultrapassado essa regulação. Exatamente. Você enxerga algum jeito da gente conseguir criar algum tipo de lei ou alguma forma de regulação que consiga vencer esta barreira legislativa do Brasil? Esse é um excelente ponto, porque é um ponto que a gente discutia muito quando da vigência da LGPD. Porque a LGPD, entre os poucos méritos que ela tem, na minha opinião, isso também é um tema polêmico, ela ser principiológica. O fato dela ser principiológica é muito bom porque ela não amarra tanto a inovação. Mas, por outro lado, ela permite a arbitrariedade por quem vai interpretar, pelo hermeneuta. E aí a gente está falando da autoridade X, da autoridade Y, que pode ser a NPD, pode ser o PROCON, pode ser o Ministério Público, pode ser o Judiciário, que é o grande regulador do Brasil. Perfeito. E no final das contas, tem um artigo excelente do Benembon recente sobre isso, sobre como, né, a ausência de deferência hoje do Judiciário, né, a tudo. Né? O Judiciário hoje é o grande regulador do Brasil, é quem manda no Brasil. E eu não tô falando da STF, né? Eu tô falando do juiz, do juizado especial. Sim. Não sei se a gente vai falar de regulação de internet, provavelmente a gente vai falar de regulação de internet lá na frente, mas a discussão da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil começou no juizado especial. Eu acho isso fantástico, assim. Então, aí, já vamos entrar nessa parte de regulação de internet. A gente pode falar também, conversar também sobre a questão de LGPD, que foi bebeu da fonte da GPDR, etc. Eu queria que você fizesse então, vamos pensar aqui, uma análise de futurologia sobre o que pode acontecer com relação a essa regulação que está para vir agora no que tange a inteligência artificial, internet e afins. Vamos beber de fontes internacionais, criaremos jabuticabas, como fizemos anteriormente já, em diversas outras legislações. Há um desenvolvimento da criação legislativa ou você não está muito otimista nesse sentido? Eu acho que, até para responder a sua pergunta, eu vou voltar a um ponto que o Pedro trouxe, que é a questão ética, que a gente acabou pulando, e eu acho que é um tema fundamental. A Europa, inclusive, está fazendo uma regulação agora, mais ou menos como ela fez na GPDR, sobre o aspecto de legislação e regulação ética da IA. Aí eu já vou até emendar a pergunta então, para você responder, já que eu te cortei de até de guardar. Você acha que o Brasil vai meio que esperar a GPDR da IA ética para também fazer a LGPD da brasileira aqui ética, esperando esses dois paralelos, igual a gente fez aqui? Pode pegar meu trabalho, só não copia, né? Exatamente. Eu acho que... Vamos lá, a gente falando de LGPD, a gente teve uma discussão sobre proteção de dados e privacidade. Já existia algumas legislações que discutiam privacidade e proteção de dados no Brasil. O próprio Código de Defesa do Consumidor falava, embora se fosse nos anos 90, ele regulava dados, né, no ambiente físico. Isso já era em fichas, né? Então você já tinha essa perspectiva. Só que a gente teve 10 anos de discussão, o GDPR entrou em vigor em maio de 2018, em agosto de 2018 a gente teve a publicação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim,
foi total puxa-saquismo ali do movimento, do efeito viral, o efeito Bruxelas, que a gente chama, né? Que a Bruxelas espirra o mundo inteiro, né? Ou grande parte do mundo, pelo menos, abaixa e tira o chapéu ali para seguir o que a Europa está falando. Então, a gente tem a Turquia, tem os países da América Latina como um todo, a Argentina está discutindo uma lei muito semelhante. Aí, no caso, tem o efeito Brasília, né? Porque a Argentina está se inspirando muito na LGPD. Né? Eu estava com um advogado argentino, Pablo, ele estava comentando isso, né? Como a lei argentina de privacidade, ela é francamente inspirada na LGPD. É a inspiração da expressão. Embora ela tivesse uma legislação robusta comparativamente ao Brasil, mas a nova lei vai ser semelhante à LGPD. Desculpa, Nath. O Dani tem um artigo que eu li hoje, que eu li vários artigos do Dani hoje, que fala sobre LGPD e castigo. Antes da vigência da lei, você antevendo algumas coisas da lei, de alguma forma sendo crítico à lei, como você mesmo já antecipou. E aí eu quero saber duas coisas. Quando você escreveu esse artigo, de fato, tudo que você escreveu se confirmou, seu ponto de vista se mantém, aparentemente se mantém pelo que você falou. E segundo, a gente está aqui no limite da gente fazer uma lei regulando a utilização de inteligência artificial. Você acha que a gente vai cair exatamente no mesmo erro? Que vai ser esse copy-paste, de alguma forma, não foi bem sucedido na LGPD? Estou me antecipando. E, eventualmente, a lei que vai regular o uso da inteligência artificial aqui no Brasil também pode cair no mesmo lugar? Assim, acho que o difícil, né, sobre você escrever sobre tecnologia e ainda mais fazer previsões e futurologia, é que você está suscetível a erro. Isso Sim, aí claro. tem a sua beleza, por assim dizer. o glamour. Por assim dizer. Se acertar, tá gigante. Pois e se errar, ninguém errar vai lembrar. também, Tá tudo bem. Mas, brincadeiras à parte, o que eu escrevi no texto, eu acho que foi, sim, logo depois de uma pandemia, eu fui contra a vigência da LGPD, eu era a favor da gente postergar, porque não era prioridade, e por uma questão preciosismo legislativo, a LGPD entrou em vigor, né? Ela ia ser postergada mais uma vez, ali, se eu não me engano, foi em junho, em meados ali de 2020. Só que aí, no artigo, o que eu falo? Qual a ideia da LGPD castigo? O aumento do custo de transação como um todo, e a explosão de demandas judiciais e exercício de direito titular. Esse direito titular não foi uma coisa que explodiu, eu errei nessa previsão, porque não houve uma conscientização da lei. E aí teve, né, se for ver, saindo dos grandes centros, pouquíssimas pessoas do Brasil conhecem a LGPD. Eu vejo lá no escritório, quando a gente tem, às vezes, uma demanda, uma ação de consumo que traz a LGPD, geralmente assim, o advogado da outra parte ele vai colocar na petição, não pediu consentimento, enfim, ele não conhece a LGPD, não sabe como a LGPD opera, então ele cita por citar. Então, ou seja, não houve uma conscientização dos advogados, sequer, imagina dos cidadãos, né, comuns. E a sede fiscalizatória da NPD, que é uma expressão que eu uso lá. Mas eu acho que é principalmente porque a NPD não tem estrutura. E eu fiz isso muito pensando no que a história nos ensina sobre a atividade fiscalizatória e de poder de polícia dos órgãos e autarquias reguladoras do Brasil. A NPD ela não é violenta, isso é uma boa notícia, ela é, pelo contrário, ela está sendo bem branda. Ela é quase conservadora, assim, né? Ela não está multando, igual eu achei que ela poderia multar. Isso é bom, isso é positivo, porque o Brasil importou essa legislação, o GDPR, todo mundo está cansado de ouvir falar isso, né? Que o GDPR inspirou o LGPD, mas o fato estamos em realidades completamente diferentes, antropologicamente diferentes. Eu gosto de falar do exemplo da Espanha, a autoridade espanhola é a autoridade que mais multa na Europa. E você tem umas multas envolvendo vigilância de câmera. E assim, são umas multas que são inimagináveis você pensar alguma empresa ser multada por fazer o tipo de vigilância lá que foi considerado ilegal no âmbito europeu. Tem um caso que nem é da Espanha, que é da Áustria, que é um cassino que ele filmava grande parte da rua e ele foi multado. Uma multa pequena, relativamente pequena, 5 mil euros, alguma coisa assim, porque ele filmava grande parte da rua. Gente, cassino, dinheiro vivo. Como você não vai filmar a rua? Aqui a gente vai tomar um mate, um açaí, a gente fica feliz de ter uma câmera, alguém tá, né? Então é uma perspectiva de mundo diferente, sabe? O medo que o europeu tem do tratamento de dados, né? Tem um livro que é muito bom, que é a IBM e o Holocausto, que fala sobre como, né, o regime nazista utilizou pela primeira vez o tratamento de dados para um fim maligno, né? Que foi o genocídio, o Holocausto. Então, o europeu tem essa preocupação. Você tem leis da França desde os anos 70 falando de proteção de dados do cidadão. O Brasil não. O Brasil, assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero meus dados. Tem uma história... O Brasil quer virar meme, né? É isso, não. Tem uma história muito boa, que é uma pessoa que trabalha numa empresa gringa, estava com outro advogado gringo, na Califórnia, e o cara estava assim, o cara era do leste europeu, advogado interno dessa empresa de tecnologia, estava assim, olhando, né, a Califórnia, aquela coisa. Você nunca viajou para fora, não? E o cara, assim, tinha uma posição alta, tipo um gerente, diretor da empresa, lá no país dele. Falou, não, nunca viajei. Primeira vez que eu venho aqui para os Estados Unidos. Por
Por quê? Passou, pô, o cara é rico, tem grana e tal. Falou, não, porque pra gente viajar para os Estados Unidos, a gente precisa dar um monte de documento, imposto de renda. Aí a pessoa pensando assim, cara, pra viajar pra Disney, a gente vende até a avó no Brasil. Né? Exato. Exatamente. Cara, é uma relação completamente diferente. E aí- Engraçado isso. Só pra trazer uma conclusão, que eu achei interessante esse ponto que o Daniel trouxe, de que em que pese serem legislações irmãs, praticamente, a gente vai ver a aplicação diferente por uma questão não planejada pelo legislador, que é o aspecto cultural de cada região. Isso é muito legal, E aí, cara. falando assim, essa questão do não planejado, esse termo, por que ele me soa inadequado? Porque, naturalmente, uma lei, ela nasce diante de uma estrutura social posta. Exato. E quando você vê a estrutura da Europa, dessa Europa que a gente está falando, e do Brasil, você está falando de coisas completamente diferentes, de idade, de maturidade completamente diferente, de forma de colonização completamente diferente. Então, assim, o não planejada me soa completamente sem sentido, porque uma lei ela é criada para a sua sociedade. E aí, Exato. quando você não observa a sua sociedade, naturalmente você vai ter uma incompatibilidade com a lei que você está criando. E aí entra o que o Dani falou, que assim, todo mundo que tá no meio jurídico entendeu que a NPD ela veio com uma outra pegada do que muita gente imaginava. Quem estava estudando o assunto, por exemplo, como o Daniel, que estava dentro, imaginava que a NPD fosse ter um apetite. Quando ela se tornou real, ela foi um pouco diferente, contrária à expectativa. Aí agora, pulando para a inteligência artificial, até porque são temas, gente, correlatos, eles se relacionam o tempo inteiro. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente também tem que pensar, se a gente criar, se a lei de fato surgir, a gente vai pensar numa entidade reguladora. A lei está prevendo isso? Existe essa entidade reguladora? Algo se fala? Você acha que a gente tem estofo, orçamento, conhecimento para esse tipo de órgão? Essa é uma outra excelente pergunta, porque a gente teve, né, com a criação da... A NPD, ela começou como autarquia de regime especial. Na medida provisória do Temer, no apagar das luzes do governo dele, ela virou um órgão, e depois e aí tinha uma previsão de experimentalismo legislativo, que ela poderia virar uma autarquia, e depois ela virou autarquia de fato. Ela virou autarquia, e hoje a NPD ela é uma autarquia de regime especial, uma agência reguladora. Existe a previsão da criação de uma autoridade que vai supervisionar. E o fato é, participando de eventos, que a gente tem uma vontade muito grande da NPD de ser esse regulador de inteligência artificial. Ah, de ser a mesma? O mesmo regulador. Ah. Você tem a Anatel querendo ser a reguladora de inteligência artificial. Só que hoje, eu penso o seguinte, da mesma forma do direito digital, você vai ter repercussão de inteligência artificial em medicina. Você vai ter inteligência artificial na prática jurídica, na atividade dos tribunais, na produção de alimentos e remédios. Então, na minha opinião, você tem que regular a aplicação, não a tecnologia. Você vai regular isso pela Anvisa, você vai regular pela OAB, vai regular pelo CNJ, vai regular... E por aí vai. Se a gente colocar isso na mão, e aí eu digo, de uma autoridade que é muito bem formada, que é a NPD, mas que está sem braço para fazer o básico e que é responsável já por supervisionar o mercado inteiro quando o assunto é proteção de dados, como é que ele vai conseguir fiscalizar a IA? Que a complexidade é muito maior. Você fazer uma auditoria de inteligência artificial, isso tem tudo a ver com a questão que Pedro falou, que é a obsolescência de uma legislação. Quando a gente está falando de LGPD e do GDPR, era uma outra inteligência artificial que a gente lidava e era comum ao nosso dia a dia. Não era a IA generativa. E tem uma previsão que é o direito à explicação, que é um direito... Você não vê ele sendo muito utilizado. Os titulares, na minha experiência, não costumam requisitar esse direito à explicação, que basicamente é você ter um direito a saber os critérios que foram utilizados para a tomada daquela decisão, desde que ela afete, enfim, a sua esfera pessoal. É basicamente a mesma redação que o GDPR e a LGPD utilizam. É bem semelhante essas redações. E o fato é que IA generativa, você não tem como explicar uma decisão da IA generativa. Você não tem como explicar. Você não tem como explicar, não sou eu que estou falando. Os maiores especialistas em inteligência artificial, quem faz... diz que você não tem como explicar. A gente, só uma observação, a gente já trouxe aqui uma especialista que hoje, inclusive, trabalha na Casa Branca com o Biden, até nesse finalzinho aí do Biden, e ela falou exatamente isso. Ela falou que você tem uma certa caixa preta, justamente até nesse ponto aí, quando o Pedro trouxe esse tipo de distorção, algum tipo de viés, etc., que você não consegue explicar. Ela falou exatamente isso. É isso. E esse ponto que o Pedro trouxe, acho que dialoga também, vale voltar aqui, a questão da ética que eu estou tentando trazer, porque eu acho que é um assunto fantástico, que as pessoas... Tava no bingo, né, das discussões de
IA e poder judiciário, tecnologia e poder judiciário, online dispute resolution, né? Essa ideia de você... Uma das frentes, né? Dos braços que eu costumo chamar de quarta onda, né? de renovatória de acesso à justiça, que tem aquelas 3 lá do Capelletti, e teria a quarta, que seria a tecnologia. E nessa quarta, você teria o apoio à tomada de decisão pelo juiz por uma inteligência artificial. E todo mundo vai falar do caso do Compass. Não sei se vocês conhecem o caso do Compass, mas basicamente o caso do Compass é um software americano, que ele é utilizado em alguns estados, e ele ranqueia a possibilidade de reincidência de um preso para decidir se ele vai ficar preso preventivamente ou vai ser liberado com fiança. Cara, quem gosta do assunto já deve ter ouvido eu falando 1000 vezes esse caso. Mas por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele é interessante, porque ele chamou muita atenção de pessoas. Gente, isso é justo? Porque, no final das contas, você teve uma investigação conduzida por uma associação de direitos civis americana que viu que esse algoritmo estava enviesado contra pessoas pretas nos Estados Unidos. E todo mundo fala, cara, então vamos encerrar o uso de algoritmos, o algoritmo ele é o vilão, a inteligência artificial é a vilã. Gente, olha só, a inteligência artificial ela trabalha com dados, inclusive essa né, é uma premissa que a gente tem que ter aqui, por isso que, como você falou, a LGPD dialoga muito com o tema de inteligência artificial. E a regra máxima da computação é garbage in, garbage out. Se você bota lixo dentro, vai sair lixo. Não tem jeito. Se a nossa sociedade, pensando no ambiente criminal brasileira, que é semelhante, acho que a justiça criminal americana ainda é pior. Você tem a seletividade penal, você vai punir determinados crimes que são praticados por minorias, inevitavelmente a inteligência artificial ela vai chegar à mesma conclusão que qualquer chegaria. Não tem jeito, é questão de vagas. Você quer uma vaga para um CEO, a inteligência artificial escolhe uma vaga para um CEO. Ele vai escolher um homem branco, caucasiano, hétero. É isso que ele vai escolher. Por quê? Ah, porque ele não gosta de mulher, porque ele é misógino? Não, porque simplesmente o mundo é assim. Aí o problema é, vamos acabar com os vieses. Gente, estatística funciona com viés. É assim que a estatística funciona. Exato. E aí, quem vai acabar com esses vieses? E para quê? E como? Quem vai controlar aquelas... Isso é uma coisa complicada. Porque a gente tem que mudar o sistema penal antes de pensar em mudar o viés da inteligência artificial. Não é o problema, não é a inteligência artificial. A gente não pode simular uma realidade, porque senão aquele produto vai continuar sendo ruim. Cara, é exatamente isso. E acho que isso se coaduna de alguma forma com o que eu falei um pouquinho anteriormente, mas aí numa outra perspectiva, de que no fim, gente, as coisas se compatibilizam absurdamente com a nossa sociedade. Assim, hoje, por enquanto, é a gente que produz dado na sociedade. Pode até chegar um momento em que a inteligência artificial generativa comece a produzir dados sozinha. A gente entrevistou Eles aqui já produzem. Tem assim, o dado sintético, né? Você tem... Que você é um dado que você produz para ele alimentar a própria inteligência artificial. A gente conversou aqui no Manda Pro Jurídico com um especialista em inteligência. Ele falou ele trouxe ele trouxe assim, ilustrou uma hipótese que eu achei muito interessante. Ele falou assim, hoje, a inteligência artificial, se ela fosse uma pessoa, ela não conseguiria atravessar uma sala. Ou seja, o nível de desenvolvimento dela é muito pequeno. Então, imagina quando ela andar um pouquinho mais e ela conseguir, digamos assim, atravessar uma sala, sentar, andar. Então, eu acho que, naturalmente, a gente vai começar a não só mimetizar dado, né? A gente vai começar a produzir dado de fato. Mas hoje a gente não produz. Então, quando você vai no chat GPT e pede alguma informação para ele, ou pede para ele formular um texto para você, ele tem uma base de dados. Ele vai usufruir de uma base de dados. E quem está imputando os dados? Eu, Rodrigo, Daniel, Pedro. Mas, aí o que tudo isso me remete? Quando a gente fala isso, a gente sente um certo nível, eu não sei vocês, mas eu sinto um certo nível de descontrole. Eu não sei se eu sou muito anos 90, mas me dá assim podemos perder o controle. Você acha que, de alguma forma, a legislação... Aí eu tô falando, não precisa se restringir ao Brasil, você pode falar de qualquer outro lugar. Você acha que a legislação ela é essencial e é ela que vai trazer essa sensação de controle? Como é que você acha que é a melhor forma de lidar com isso? Essa é a realidade. Vivemos agora imersos nesse mundo. A legislação, ela dá conta? Eu acho que a sua resposta, a sua pergunta tem 2 respostas. Eu acho. Primeiro, a gente tem que pensar no nível geopolítico, pensando no mundo, né? A gente tem aquele caso famoso do Deep Blue versus Garry Kasparov, que é o enxadrista. Ele é uzbek, né? Da União Soviética na época, né? Não tinha Uzbequistão naquele momento. E quando ele perdeu para a IBM, tinha aquela discussão, a última fronteira do cérebro humano. Só que ele era um puta computador que sabia jogar xadrez e ponto. Ele não sabia, como você falou, andar, atravessar a sala. Atravessar uma sala. Entrevistar alguém no podcast, não fazia nada disso. Ele só jogava xadrez muito bem. A gente teve, em 2016, o AlphaGo, que foi um software desenvolvido para jogar Go, que é um jogo oriental muito comum no Oriente. E é muito mais difícil xadrez. É um jogo muito mais complexo, é um jogo de matemáticos. E
O curioso é que, lendo um texto, né, de uma pessoa que estava lá e foi responsável por desenvolver esse programa, que venceu pela primeira vez no Go, que para o Ocidente era muito mais uma questão de superação de fronteira tecnológica. Para o Oriente, aquilo era um desafio do Ocidente contra o Oriente. Ele queria desenvolver alguma coisa que chegasse naquele ponto. E quando e via-se, assim, por exemplo, na Coreia, você via público, como se fosse um jogo de futebol. Teve mais gente assistindo do que o Super Bowl, essa disputa. Foi bizarro. E na China, quando tentou-se de novo, né? Já tinha ganhado na Coreia, ele foi para a China, ele simplesmente não teve cobertura de imprensa, teve um certo cerceamento da cobertura daquele evento, justamente porque era um tema muito sensível. O Ocidente não tinha noção de quanto aquilo era relevante. E isso pode parecer um efeito borboleta, desencadeou um desejo gigantesco nos chineses de quase que um Sputnik. Foi um Sputnik para os chineses, comparando aí no contexto da Guerra Fria. E aí meu ponto é, hoje a gente tem uma disputa entre Estados Unidos e China sobre produção de inteligência artificial, desenvolvimento de inteligência artificial, e a China está disputando nos próximos 10 anos, ela muito provavelmente vai passar os Estados Unidos. E por quê? Porque ela tem uma legislação amigável. O que a Europa está produzindo hoje? Esse é um fato. Eu acho que todo país teria que pensar em inteligência artificial como um elemento estratégico para o seu desenvolvimento. O Brasil mal se industrializou, a gente está pensando em regular a inteligência artificial. Assim, chega a ser uma piada pronta. Na minha opinião, como você falou, a regulação, a lei, ela tem que ser uma resposta à sociedade. A gente está preocupado com, assim, vai ter essas clickbaits, esses buzzwords, inteligência artificial, ela é racista. Sério, é para isso que a gente vai olhar? Ou a gente vai olhar para o desenvolvimento, ou a gente vai ser um pária de novo, né? E mais uma revolução tecnológica. A gente vai continuar exportando soja e petróleo para o resto da vida. Então, eu acho que esse é um elemento que a gente tem que pensar no contexto geopolítico para pensar em uma regulação. E aí, nessa linha, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade, né, de ser um paraíso. Eu usei isso num texto, eu até vou escrever outro para dar um pouco mais de ênfase, um paraíso regulatório. A gente tem que ser um lugar que as pessoas venham para desenvolver inteligência artificial e não fujam daqui. E não fujam. E você acha que qual que você acha que está sendo o caminho da lei agora, que o Senado, que o Senado e a Câmara está discutindo, que o nosso Congresso Nacional está discutindo? Qual que você acha que é o caminho do que a gente está vendo? Eu acho que tem uma discussão que acusa, né, as big techs de fazer lobby, só que esse marco legal, ele não impacta... Assim como o marco legal dos games, ele, no final das contas, ele não impacta os grandes. Ele vai impedir novos entrantes. Entendi. Ele impacta o desenvolvimento de novas tecnologias que podiam entrar aqui. Evidente. Então, assim, você vai ter uma dificuldade muito maior de desenvolvimento, porque você vai ter uma carga regulatória e jurídica muito maior. Então, de forma geral, você acha que a regulação hoje, no Brasil especificamente, nesse momento, exclui a gente mais ainda em algum nível de, não necessariamente disputa mundial, mas de poder se colocar, se despontar, deixar de ser esse país prestador de serviço, né? Digamos assim, né? Que é o que a gente faz, exporta commodity, Brasil presta serviço para o resto do mundo, de alguma forma. Exato, eu acho que é um caminho que você vê. As empresas estão surgindo nos Estados Unidos e na China, e a Europa está ficando para trás, né, nesse sentido. Porque hoje ela produz muita regulação, né, enquanto você tem Estados Unidos e China produzindo muita tecnologia. É muito curioso isso, porque a gente fala de tecnologia, coisas, vamos dizer assim, futuristas, entre aspas, ou coisas que estão começando a se desenvolver e crescendo exponencialmente, mas tá tudo entrelaçado num fundamento que todo mundo aqui que estuda direito, estudou lá em ED, né? Que é a teoria tridimensional do direito, onde você cria um fato, né? Você tem ali um fato que entra no meio social. A sociedade daquele local dá um valor àquele fato e, consequentemente, ela cria uma norma. Então, quando você fala nesses aspectos, por exemplo, que a China regulou de uma maneira, é porque a cultura da China permite ela, de acordo com o Partido Comunista como gere o país, ela ser mais aberta aos interesses do partido e, consequentemente, aquilo reverbera na cultura da população, porque vai ser imposta a ela aceitar aquela tomada de decisão do governo. Quando você fala de Europa, onde tem aspectos culturais ali que você citou, por exemplo, na sua explanação, existe um background de guerra, de associações, de retiradas de blocos, como, por exemplo, recentemente a Inglaterra da União Europeia, que influenciam na metodologia e na forma com que aquela sociedade vai valorar os fatos que foram postos ali para ela julgar e normatizar. A mesma coisa nos Estados Unidos. Quando eu morei nos Estados Unidos, e eu morei nos Estados Unidos em 2004, tem 20 anos isso. Eu lembro que já se discutia naquela época se as câmeras que estão, por exemplo, no ATM, naquela caixa eletrônica, e que filmam a rua, as câmeras dos comércios, poderiam usar aqueles dados para fins
estatais. Porque toda vez que você põe em conflito, em xeque, esse uso pelo o Estado americano, de forma lato sensu, se ele se vê posto contra a parede, ele sai pela tangente e diz que aquilo é uma questão de segurança pública e que ele não tem que se submeter à sua vontade pessoal, por exemplo, de apagar um dado ou de não usar aquele dado para o fim que o Estado, ali, o governo, interessa. E aí a gente vem para o Brasil. Cara, é o que você falou. A gente está aqui sendo filmado direto. Ninguém está preocupado. Alguém aqui já leu, por exemplo, o contrato... Você fazendo podcast numa casa de exatamente. vidro. Alguém aqui já leu o contrato, quem transita pelo shopping, seja qualquer shopping. O cara já leu o que a empresa faz com os seus dados. Se ela pega a sua imagem e usa para algum fim, se não pega. As câmeras... A gente vê várias empresas hoje instalando circuito de câmera do lado de fora. Você passa na rua, tem câmeras te filmando. O que essas empresas fazem com o seu dado? Ela vende para alguém, não vende? Às vezes você recebe uns e-mails aleatórios assim, cara, de onde veio? Como esse cara achou meu e-mail, entendeu? É que claramente alguém, obviamente eu não tô acusando ninguém aqui que eu citei, mas assim, claramente alguém que teve acesso ao seu conteúdo vende essa informação. E aí, outra vez, no Brasil é um grande oba-oba, né? Assim, você não se importa, ninguém se importa, a gente não normatiza. Quando cria uma agência reguladora, por exemplo, ela ou não tem força ou não tem braço para executar, então ela também não consegue muito bem fazer aquilo se impor, aí acaba fazendo uma multinha meio somebody love ali, porque tem que falar que tá fazendo alguma coisa, mas não multa para valer e fazer impor todo o movimento legislativo que foi criado. Então, assim, eu super entendo quando você fala que o Brasil tem uma puta oportunidade, por exemplo, de virar um grande case para inteligência artificial, para regular. Mas eu de verdade não acredito, infelizmente. Eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades em vários setores. Por exemplo, o marco agora das apostas esportivas, a gente podia fazer um puta case de botar aqui, trazer dinheiro, capital estrangeiro. Parece que a gente faz tudo para não vir um capital, para não gerar emprego, para o Brasil não se desenvolver. Não, a gente parece faz. que vira um grande fla-flu político aonde... se esse partido que levantou isso, eu vou votar contra porque não me interessa que ele ganhe o holofote. Isso é um fato. Então, assim, isso me incomoda muito porque, outra vez, aí volta. Culturalmente, a gente tá mais preocupado em olhar pro próprio umbigo. E aí, a gente antes aqui, eu acho que foi antes do episódio, a gente citou Tropa de Elite, e aí tem a célebre frase, cada cachorro, e aí vai, eu não vou falar aqui, porque dependendo do horário pode ser proibido. Que lamba aquilo? Mas assim, eu acho que o Tropa de Elite, inclusive, é um filme genial, porque ele reflete a cultura brasileira. É um Principalmente espelho. a carioca, né? Principalmente a do Rio de Janeiro. É um espelho. Então, assim, quando eu vejo as oportunidades que o Brasil poderia ter, e pelo potencial que a gente tem, são potenciais que são assim... Parece que quando a gente vai levantar, alguém dá um choque e a gente senta outra vez, né? Exatamente. A gente não consegue... Parece que tem alguém... A cultura brasileira meio que trava a gente nesse progresso. E aí, se o cara começa a ganhar dinheiro, ele já começa a ser criticado que tá ganhando dinheiro, porque não socializa. Então, assim, eu acho que... Aí volta. Culturalmente, a gente não favorece inovações que façam o Brasil prosperar e virar uma potência, efetivamente, se consolidar nesse sentido. Até pegando esse teu gancho, Pedro, eu queria fazer essa tua belíssima conclusão. Eu queria trazer um gancho aqui pro Daniel. Eu queria fazer uma pergunta que você está inserido nisso desde o início da faculdade, que você falou, né? Tecnologia, você diz? É, isso. Não, desde que eu me formei. Desde que você se formou. E, então, você viu várias vezes e atuou em um mercado totalmente desregulado ou longe de um debate de regulamentação. Cara, a minha pergunta é, como é trabalhar em mercados desregulados? Porque a gente começou a experiência com isso, visto que vivemos num país em que temos quase uma patologia em regular as coisas. Pessoalmente, eu tenho minhas concordâncias e minhas discordâncias, mas na sua... Mais vaselina impossível, né? As minhas concordâncias, as minhas aquela advogada discordâncias. básica, né? Mas a minha pergunta é, como é a experiência de um profissional profissional advogado de mercados desregulados? Como é essa loucura, cara? Cara, se eu estivesse falando, por exemplo, de energia... Enfim, vamos dar um exemplo aqui. Uma energia eólica que você produz em casa e estava desregulado, não teria graça nenhuma. Mas é muito mais legal quando a gente está falando de tecnologia, porque a gente pegou... E bem a época que eu comecei a atuar efetivamente, era o momento ali das criptomoedas, com o boom do Bitcoin de 2016. E tá todo mundo falando de blockchain, cripto e ICO, né? Que era o Initial Coin Offering, que era basicamente uma abertura de capital. E aí... E, obviamente, como você falou, não só no Brasil, mas virou, assim, um terreno fértil para golpe, né? E aí, depois a gente teve aquilo, aí o Bitcoin desceu, todo mundo perdeu o interesse, foi procurar outra coisa para se preocupar e para fazer. Aí veio a privacidade, que foi um tema que teve um boom também, muita gente se especializando em privacidade, porque privacidade ia ser a nova onda, né? O novo compliance, né? Depois da Lava Jato, então agora era essa nova onda. Aí a gente teve o metaverso,
né? Que aí o metaverso, todo mundo... Aí Eu ia falar sobre isso. Teve um escritório que abriu, o escritório no metaverso, e eu ficava pensando assim, caraca, que loucura, gente. Aí NFT, aí Bored Ape, Neymar compra por milhões, e hoje não vale mais, né, nem R$10 o negócio. Enfim, então eu acho que é interessante você ver e poder olhar e observar e entender como essas aplicações, algumas que eu mencionei aqui, algumas se tornaram mais maduras, e sobreviveram, só que 99% delas apareceram, né? E aí você já puxou o gancho que eu queria agora propor um rir da própria desgraça aqui nessa mesa sobre a nossa sociedade, de forma geral. A gente conversou na nossa reunião de pauta aqui anteriormente, do quanto nós, humanos, somos facilmente manipulados pelo furor tecnológico. Aí você falou aí do Bored Ape. Pra mim era o NFT do macaco. Eu tinha esquecido o nome até, de tão ultrapassado que já tá esse debate. Metaverso também. E, cara, eu batia muito nessa tecla. Eu conversei com vocês dois, com certeza eu conversei sobre isso. Conversei com o Paulo Samigo, conversei com uma galera. E tipo, o quanto a gente entra numa coisa meio irracional sobre as coisas que estão acontecendo no mercado. E eu acho que a pandemia, especificamente, pelo próprio contexto psicológico daquele momento, deu uma potencializada maior ainda em nós como sociedade. Nesse sentido, dito isso, o que você, de tudo que a gente já viveu, né? O que de fato você vê algum potencial de uso diário como sociedade, assim, das coisas? Porque metaverso, até hoje, ninguém me convenceu que é diferente de um The Sims. É isso. E o NFT do macaco é um PDF. O que mudou? Não tem. Eu posso pegar também um PDF da Mona Lisa e deixar na minha tela do computador. Qual é a diferença? Assim, ninguém conseguiu me provar a diferença ainda. Porque eu tenho um título. Mas beleza, a imagem, eu posso pegar a imagem fodaralhaça da Mona Lisa e funcionou lá. Então, a minha... O pessoal tá dando um tchauzinho. E aí eu me pergunto, como você observa isso? Eu acho que eu mencionei, né? Todas essas aplicações, elas vão ter uma evolução e uma maturidade, chegar a um nível de maturidade. Quando a gente fala de blockchain ele foi fundamental para diversas aplicações do sistema financeiro. Então, você teve, por exemplo, você tem o Drex agora, você teve as stablecoins. Quando você fala de NFT, você tem um uso para NFT, né? A ideia de você ter um token não fungível, que você pode utilizá-lo ali para registrar determinado evento, determinado objeto. Agora, você realmente acreditar que, né, pensar igual o pessoal tava naquele frisson de que uns bits ali, aquele macaco horroroso. Inclusive. Eu desenho aquele macaco lá. Eu também. Pô, no escuro. E aí você vê, por exemplo, também a própria ideia do metaverso. Você vê algumas aplicações que o metaverso pode ter, que com certeza os early adopters ali vão ser o videogame, no final dos contos, que é o que já existia. World of Warcraft, como você mencionou. Second Life. Red Dead Redemption 2 online. Nossa, jogaço. Pois é. Tinha assim, uma galera que tava GTA fazendo... V. GTA V, a galera fazia reunião online. Reunião de trabalho durante a pandemia nesses jogos. Isso era metaverso. Não era aquelas aplicações que, vamos vender aqui um software pra gente fazer reuniões no metaverso. Aí você abriu o negócio, era pior que o jogo do Super Nintendo. Fala, nossa, estou no metaverso. Porra. Pode, né? Mas assim, eu acho, mas eu acho que de alguma forma vocês também devem concordar com isso, que a volta dos que não foram, é muito essencial, na verdade. Eu acho que essa sensação de ânimo popular exacerbado se dá porque tudo ocorre no contexto de internet, e a internet é composta por pessoas e nós somos compostos por trends. Eu quero saber qual é a trend, eu quero saber o que todo mundo tá fazendo, e eu quero estar nesse lugar também. Se você não tá, você tá por fora. Essa coisa meio misturada com FOMO. Mas eu não necessariamente acho isso ruim. Eu acho isso ruim quando você é um tomador de decisão de uma grande empresa, de um grande escritório ou de qualquer agente de mercado relevante e você não é ponderado na aplicação daquilo. E isso eu acho que tem que ser ponderado. Agora, socialmente falando, você ter criações de várias tecnologias que vão emergindo e aí as pessoas andam um hype ou estaciona um hype, ou daquela tecnologia você deriva uma outra, que aquela sim pode ser utilizada. Isso eu acho muito ok, assim, e bem saudável, de alguma forma. Isso é a sociedade se mexendo, o que não dá é pra gente ficar parado. Eu entendo. Mas o meu ponto é mais pro tomador de decisão e a aplicação... comportamental, com certeza. Do que esse sensação popular. A sensação popular, eu acho ela justa, sabe? O que eu sempre tento trazer aqui, muitas vezes, até já acho que eu escrevi um artigo no Jota... Ela é o all-star do Jota. Ele porque hoje eu olhei, ele é. Sobre o Inovício, que eu escrevi com o Paulo Samir, que eu já mencionei aqui, que é justamente isso. Eu acho que as pessoas, a Renate falou perfeitamente, é um FOMO
para você fazer parte dessa corrida pela virtude. Eu fiz primeiro, eu estou fazendo, olha aqui. E aí tem aquela brincadeira do LinkedIn, como é que tal coisa pode mudar a sua vida profissional. A renúncia do Biden. A renúncia do Biden. A renúncia do Biden era concorrer às eleições. Exato, o Brasil ter sido eliminado da Copa América. Quer dizer... Essa eu não peguei. Não, teve. Então, o meu ponto é, eu acho que o grande segredo, eu acho que isso vai existir sempre, tá? Essa cólera, né, nessa corrida da virtude. Eu acho que o grande segredo é você criar filtro, né, das informações que você tem. Porque senão você vai estar poluído de informação. É porque você tem que entender o que aquilo vai te adiantar, né? No final do dia. O que aquilo ali vai me trazer de praticidade, vai melhorar o meu dia a dia, vai fazer eu maximizar meu lucro, vai fazer eu trabalhar melhor, vai otimizar meu tempo. Eu acho que às vezes tem muito isso. O conflito é entre eu quero fazer logo porque tá todo mundo fazendo e eu não quero perder esse hype, o famoso FOMO, né? Mas, e aí volta o que a Natália também estava citando. Você, como tomador de decisão, como, sei lá, um diretor, um CEO ou um sócio do escritório, você parar e ao meio dessa confusão desse furor, você analisar. Tá, mas eu tô fazendo isso porque o hype tá rolando e aí eu não quero ser o terceiro, quarto, 20º escritório fazendo isso, ou empresa, ou eu tô fazendo isso porque, de fato, eu vejo uma produtividade naquilo que está sendo gerado pela tecnologia. Eu acho que, às vezes, a pessoa não consegue sair dessa situação, desse burburinho, e pensar por um pensamento do lado crítico. de fora. Por um Exatamente. pensamento crítico. Meio que sair e olhar de fora. Cara, aquilo ali vai me adiantar? No final do dia, aquilo ali vai fazer o meu dia correr mais fluido, o meu tempo vai ser otimizado, meu recurso vai ser maximizado, alguma coisa que de fato interessa. E aí eu lembrei muito disso, daquelas planilhas que o nego falava. Eu desenvolvi um sistema, contratei um serviço, uma empresa para fazer tecnologia. A gente chamou um convidado aqui de uma multinacional, ele era diretor jurídico, ele falou, cara, os caras botaram um sistema super avançado dentro da empresa, ninguém sabia mexer no sistema. O Eduardo no final, Gil. todo mundo... eu não queria citar o nome, mas Não, assim... tá no episódio, pô, tá tranquilo. No final do dia, todo mundo usava a planilha do Excel, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes também tem essa questão que o cara quer botar, quer fazer, mas ele nem entendeu direito como é que aquilo vai ajudar ele. Então, acho que também o tomador de decisão, acho que ele tem que ter esse lugar de ele se colocar do lado de fora para analisar se aquilo faz sentido ou não no modelo de negócio dele, né? Não, isso é um ponto... Desculpa só, Nath, porque isso dialoga muito com a questão do PL de inteligência artificial, por incrível que pareça, quando a gente está pensando que o tomador de decisão é o Congresso Nacional que representa a população, que é a ideia das leis do medo. É que você cria leis, né, baseadas numa expectativa, né, num princípio da precaução deturpado que vira um princípio do medo. E o Cass Sunstein tem aquele artigo seminal dele que é o Laws of Fear, que fala exatamente isso. E eu vejo como o marco legal de inteligência artificial, o PL das fake news, eram leis inspiradas pelo medo. A gente não sabe o que é, então assim, vamos regular. Então vamos impedir que sequer floresça, porque pode dar merda lá na frente. Só que a gente não sabe o que pode acontecer, a gente está perdendo oportunidade de inovação, de redução de custo de transação, enfim. Então, na perspectiva de você proteger direitos fundamentais, direitos constitucionais já sedimentados no Brasil, a gente acaba perdendo oportunidades. O princípio é esse, correto? E sem saber se eles vão ser de fato violados, né? Um princípio da precaução, aquele que é importado do direito ambiental, só que para tudo. Absolutamente. Eu acho que tinha que criar filtros, né? Porque senão tudo, de alguma forma, vai entrar no STF em algum momento, porque vai bater algum direito constitucional que, de alguma forma, alguém está se sentindo violado. Então, acho que se a gente criar esse filtro, e você falou uma coisa muito interessante lá no começo, que você falou, não adianta botar tudo na ANPD ou na Anatel, ou isso de qualquer é bem legal coisa. mesmo. É legal que, assim, quem é especialista naquele assunto que a IA está agregando, ele que tem que ser a pessoa que vai criar uma comissão, uma subdivisão dentro daquele órgão, que vai dirimir como aquilo vai ser regulado. Então, se for alguma coisa, inteligência artificial com alguma coisa jurídica, a OAB, o CNJ, o judiciário de forma geral, tem que se reunir ali, criar uma comissão, e a decisão daquela comissão, eu acho que ela tem que, assim, valer, pronto, acabou. Quem se sentir insatisfeito não pode recorrer pro STJ, pro CNJ, pro STM, STF, ou seja lá qualquer esfera. Seja lá qualquer esfera que seja, entendeu? Eu acho que, assim, essa comissão criada para esse fim específico que vai regular, vai dirimir as questões de inteligência artificial para o mundo jurídico, ela tem que ser soberana na decisão dela. Ainda que se abra concurso, enfim, isso é outra parte da conversa. Mas eu acho que tem que ser a mesma coisa num CRM, CFM, por exemplo, de medicina, como você citou, numa associação de indústrias farmacêuticas, que foi o seu exemplo que você fez. O próprio OAB, cara. Então, assim, eu acho que tem que ter... Eu acho que esse seria o melhor caminho. Ao invés de você centralizar tudo
numa NPD, por exemplo, na Anatel, ANEEL, aí, sei lá, todos AIS alguma coisa, ou INSS, aí tu vai o que tiver. Aí você tem que focar em quem é o especialista. Então tá bom, a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial, que seja generativa ou não. Nesse aspecto, o especialista é esse. Este órgão específico é o que tem a atribuição constitucional, que seja, faça uma emenda, que seja, para poder regular e decidir como é que vai ser como decisão final, pronto, acabou, entendeu? Eu vejo que quando você falou isso, eu comecei a pensar, eu achei excelente essa... Eu não sei nem se era essa a sua ideia, mas assim, do que eu absorvi do que você falou, eu acho que era mais ou menos nesse caminho. Eu acho que esse seria um caminho muito natural, mais lógico e menos chance de errar. Não, com certeza absoluta, justamente por conta da transversalidade. Só que, de novo, o Brasil, né, a gente está vivendo esse momento de uma interferência gigantesca judiciária em absolutamente tudo. Isso influencia tudo, né, Nath? Não, total. Mas o ponto... tudo que vocês estão falando, na realidade, ela desemboca na nossa... em como se estrutura... em como a gente tem se estruturado. E aí, a gente está no Manda pro Jurídico, como o ambiente jurídico tem se estruturado. E uma coisa que eu queria saber do Dani, mas eu queria saber de vocês também, que é um assunto que a gente sempre traz aqui, parece um pouco batido, mas é interessante trazer. A Deloitte, ela trouxe uma perspectiva, digamos assim, já há alguns anos atrás, já está um pouquinho defasada essa pesquisa, que em mais ou menos 20 anos a gente vai ter a substituição de 114 mil postos de atividades jurídicas. Então, quem pratica atividade jurídica hoje, você sempre vai ter uma tecnologia que vai conseguir otimizar aquele seu trabalho. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está aqui hoje debatendo uma legislação. E uma legislação, ela cria o quê? Trabalho. Porque se você está criando alguém que regula, você está criando a pessoa que está ali sentada e que vai ser a tomadora de decisões. Então, ao mesmo tempo que você tem a tecnologia que ela pode otimizar e, como as pessoas debatem hoje em dia, de retirar alguns postos de trabalho, ao mesmo tempo a necessidade e o advento dessa tecnologia também está criando trabalho. O que eu quero saber de vocês? Como é que está essa relação, como vocês veem essa relação do Daniel primeiro, que é o nosso convidado de honra, claro, da aplicação da tecnologia de forma geral, ou seja, desde a utilização de software até desenvolvimento de inteligências específicas no contexto jurídico, incluindo no judiciário, incluindo essa possibilidade da gente começar a utilizar softwares mesmo para desenvolver decisões. E como é que você acha que o judiciário está vendo isso, ou se está todo mundo ficando aterrorizado? Ou se você acha ou enfim, ou o que você acha, ou se você acha que não, que é uma discussão prematura, e eu queria saber o que vocês acham disso também, dessa questão, que é muito falada, que é um textão no LinkedIn, inclusive amanhã eu faço um textão sobre isso. Eu acho que é fato que a tecnologia vai substituir cada vez mais posições em todos os setores, e o jurídico não vai ser diferente. Eu gosto de dar o exemplo, quando eu era advogado, era estagiário, e de contencioso, tinha dia que eu teve um dia específico, né? Todo dia não, Deus me livre. Mas teve um dia que eu fui para Niterói, Belford Roxo e Campo Grande. E ainda cheguei no escritório, ainda tinha que fazer petição. Hoje, meu dia seria só fazer petição, se eu tivesse a tecnologia daquela época. Sim. E aí, você vê que esse trabalho desse estagiário já não existe mais. Eu dividia lá, eu trabalhei em história, tinham quase 80 estagiários. Quando eu era advogado júnior, eu tinha 8 estagiários. Hoje, a gente tem pouquíssimos estagiários, a gente tem um número reduzido de estagiários. Isso é crônico, né? Nos grandes escritórios, a gente tem que praticamente criar um projeto para ter estagiários no escritório. Acaba sendo essa necessidade de você criar perpetuidade, treinar as pessoas. Enfim, acho que o estagiário, no final das contas, voltou a ser, né, para que ele realmente serve, né? Eu não digo no sentido dele ser educado e ser treinado e a gente ser o segundo professor dele. Sim. Antigamente, a gente era mão de obra barata. Era isso que acontecia. A gente tinha audiências físicas. Cara, a gente tem processo no Brasil inteiro. Por exemplo, o escritório lá tinha que contratar um advogado no interior do Pará para fazer uma audiência. Hoje, você não precisa mais contratar um advogado no interior do Pará. Você faz audiência online. Você tira as cópias online, você não precisa pedir mais para um advogado tirar aquelas cópias, aquele advogado correspondente. A figura do advogado correspondente, aos poucos, foi perdendo seu protagonismo. Enfim, da mesma forma, e aí eu vou um pouquinho mais antes, da mesma forma que os repositórios de jurisprudência diminuíram a necessidade de um advogado ir lá olhar nas revistas dos tribunais no fórum para pegar a jurisprudência. Então, inevitavelmente, a gente vai perdendo, né? Tem o paradoxo de Moravec, que ele é interessante, que ele é como se fosse assim, pensa numa montanha que você tem a água subindo, né? E a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai, né, comendo a montanha vai ficando uma ilha cada vez menor, né? Uhum. Vai ter uma hora e aí pode ser que não, enfim, até 2050, até 2100, que a inteligência artificial vai conseguir desempenhar todas as funções. Eu acredito, assim, piamente nisso. Agora, quando isso acontecer, acho que vai ser tarde mais para todo mundo nesse sentido. Porque ninguém mais vai ter trabalho.
Né? A gente vai viver o quê? Numa Atenas digital, o mundo vai acabar até lá, né? Não dá pra gente saber. Mas eu acho que... E os incentivos são esses. Os incentivos são conflito geopolítico, de você ver agora como a guerra da Ucrânia está mudando a forma de você ter... do conflito efetivamente acontecer, ela está tornando o tanque de guerra obsoleto. Com esses drones de 400 reais que eles estão... de 400 dólares que eles estão criando. A guerra cibernética. Então, como isso influencia que as pessoas invistam em tecnologia, e toda tecnologia que é usada na guerra, ela também pode ser usada na paz. Né? Como a gente viu isso acontecendo em todos os eventos de grande porte que tiveram, né? Conflitos bélicos que tiveram no planeta. E da mesma forma que existe muito funding. Todo mundo está pensando em... Por quê? Para reduzir custo. Então, vamos regular, vamos parar esse trem. Não, esse trem não tem como parar. Esse trem não para mais. Então... no caso de guerra, por exemplo, você não precisa nem ter baixa humana, né? Porque tu bota lá o drone e acabou e resolveu. Às vezes tu consegue neutralizar um campo inteiro, nem sem precisar, sei lá, botar gente ali para combater dentro de um tanque ser explodido, enfim. Mas isso é outra coisa. Eu concordo muito que a IA, e isso não é para nossa geração, eu não acredito, mas assim, para as futuras, de substituir vários tipos de trabalho, mas eu não acredito que ela vai substituir 100%. Eu acho que todo trabalho tem alguma margem que cabe ainda para o bom profissional, que vai caber para o bom profissional conseguir atuar. Então, sei lá, se a gente quiser trazer aqui para o direito, por exemplo, acho que assim, por exemplo, o estagiário, ele claramente pode ser substituído por um chat GPT. Você vai mandar lá, eu falo isso bastante aqui, você manda os comandos, ele vai fazer uma petição, você eventualmente vai corrigir como você corrigiu do seu estagiário, e ali tem as informações que você vai tocar lá na petição, no recurso, no contrato, qualquer coisa que seja. E aí cabe, outra vez, o profissional que já tem a experiência, tem o conhecimento, fazer esses ajustes para endereçar da melhor forma e as eventuais correções. Despachar, por exemplo. Você não tem como hoje ter uma inteligência artificial, um robô que vai lá despachar com o juiz e conseguir, sei lá, ter a inteligência suficiente para entender o sentimento do juiz, como é que ele vai despachar, como é que ele vai fazer uma sustentação Mas se oral. for o robô decidindo? Se for o robô decidindo. Inclusive, o Barroso já está querendo implementar, né? Essa questão toda de decisões já Mas é isso que eu queria saber de vocês. Como é que vocês acham Então, que o judiciário e a população e nós, operadores de direito, que não compomos o judiciário, como é que a gente lida com esse momento que vai chegar e que eu acho que vai chegar rápido? Então, esse aí é o ponto que eu tendo a pensar um pouco diferente. Eu não subestimo o desenvolvimento tecnológico. Inclusive, eu achava que eu não ia ver a IA generativa, como já enfim... rotina nas nossas vidas. Por que você diverte se tá todo mundo concordando com isso? Não, eu discordo do que você falou que vai ser agora. Eu não acho, eu acho que a tá. substituição do homem perante a tecnologia, na minha visão, eu acho que eu não vou ver. Porém, eu também, só que o ponto é, eu também achava que não ia ver a IA generativa como a gente está vendo hoje em dia. Por isso que eu não subestimo, apesar de não acreditar nessa realidade palpável como muitas pessoas falam, né? É porque, assim, o tempo, ele tá sendo tão suprimido, a gente tá vivendo gaps, assim, temporais de desenvolvimento tecnológico tão absurdos que, óbvio, né, você consegue estimar e desenhar e trazer um paralelo, 2050, 2100, mas hoje em dia acho difícil, assim, estimar, assim. Eu acho que os gaps temporais estão fazendo, a exponencialidade de eles estão desenvolvimento completamente suprimidos, entendeu? Eu acho que tem um ponto, Pedro, só Vai lá, tem um ponto vai lá. que é interessante, que quando a gente fala, e é uma discussão também, que entra aquela galera falando, o juiz decidiu, né, no caso do Compass, não podemos deixar os juízes decidirem, eles têm vieses. E uma coisa que o Eric, a gente conversava muito sobre isso, o Eric Navarro, que era o seguinte, cara, o que é mais fácil auditar um algoritmo ou o cérebro de um juiz, no final das contas? É então, verdade. o quanto... E aí, na prática, a gente estava conversando aqui, teve um caso que teve se eu não me engano, um magistrado utilizou numa decisão uma sentença inventada pelo... uma precedente inventado pelo ChatGPT. Gente, mas poderia ter sido um estagiário que inventou, um estagiário malandro, entendeu? Que não tá nem aí. E passou. E assim, acontece. Como o Pedro falou, você vai soltar uma petição, vai soltar uma decisão, o juiz vai canetar. Gente, como é que o juizado especial funciona? É um juiz leigo que dá a decisão. Sim. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, direto o juiz togado, ele falava, devolve pro juiz leigo fazer outra. Agora é aquela decisão padrão. Se for de procedência, não sei o quê. Se for de procedência pra lá, se for de extinção... Industrializou, assim, né? É isso. É um fordismo ali de decisão no juizado especial. Quem tá decidindo é o juiz leigo. Legal, tem muito juiz leigo muito bom. Ótimo, beleza. Mas não, é o juiz togado. Então, assim, pronto. Qual a diferença do juiz leigo? Agora, o juiz leigo para uma inteligência artificial que consegue suprir ainda mais demanda repetitiva, que é o que a inteligência artificial hoje sabe fazer melhor.
É perfeito. Eu Eu acho que concordo esses casos ele vai ser suprimido. Então, por exemplo, o trabalho braçal, vamos dizer assim, esse eu acho que é facilmente substituível. Por exemplo, sei lá, um motorista de aplicativo. Esse cara, ele, quando começar carro autônomo, conseguir de fato a dar uma Larga segurança. escala, né? Cara, esses caras vão ser o primeiro a rodar, porque daqui a pouco já estão falando em carro, por exemplo, voador autônomo, enfim, coisas que a gente não consegue nem tangenciar, que eu acho que esses vão ser implementados primeiro. Sei lá, alfaiate, é uma profissão em extinção. Pô, é muito mais fácil hoje, sei lá, uma máquina te escaneia teu corpo, tu bota lá o tecido, ela costura um terno pra você, por exemplo. Obviamente que vai ser muito mais preciso do que a mão do alfaiate. Então, eu acho que é esse tipo de profissão, que os meus alfaiates não me ouçam, mas assim, eu acho que esse tipo de profissão, eu acho que ela tende a acabar mais cedo. Mas as profissões que têm um subjetivismo, um trabalho um pouco mais intelectual, eu acho que essas podem até ser extintas, mas acho que vai demorar um pouco mais, eu acho que a gente não vê. Mas eu acho que é uma extinção de pós-trabalho, como você falou. Quantos advogados hoje dependem do conteúdo de massa? Dos dois lados, né? Tanto do conteúdo de volume, Aham. né? De causas repetitivas. Mas é causa repetitiva, né? Mas é quantos advogados dependem? Eu acho que muitos, né? Muito. Não, acho que A muitos. porcentagem- eu acho que talvez até a maioria. É assustador. Com certeza. Essa Eu é também a maioria sou todo réu, assustadora. não. Tô dizendo pelo autor Sim, também. sim. Então, eu Trabalha. acho que esse vai ser limado mais rápido. E aí é isso, é a extinção dos pós-trabalho. Sim. Eu também acho assim, que vai demorar muito. Eu sempre falo isso, quando o último advogado for extinto, Acabou. o último psicólogo vai Não, ser ele, extinto. ele É o trabalho- processa a IA e diz que não pode ser extinto. Que é o trabalho que eu falo que eu comparo com o psicólogo, que é o trabalho mais subjetivo possível, né? E é o do advogado, aquele advogado que precisa analisar de forma cartesiana aquele caso e contextualizar, mas enfim, de novo, né? Aqui é futurologia. Esse episódio pode envelhecer mal também, enfim. Mas é bom, se envelhecer mal, a gente faz um novo. É, atualizar, exatamente. não tem Então, erro. nada envelhece mal nessa mesa aqui, não, Daniel, porque a gente dá um jeito de mudar o storytelling da coisa. Mas aí, uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês todos, claro, Daniel falando, e vocês A gente também, complementando. é que agora, rompendo um pouco a barreira da aplicação da inteligência artificial, que a gente acabou falando muito disso, nem focou tanto na estrutura jurídica. Saindo um pouco disso, vocês acham que essa nova dimensão social que a gente pode estar entrando de alguma forma, vocês acham que ela cria uma relação supranacional entre os países? Você acha que a algum nível a gente vai começar a se conectar e essas barreiras vão diminuir? Você vai criar ambientes que rompem barreiras nacionais? Aí agora eu tô assim, não é nem uma viagem, eu não acho que seja viagem, não. Mas tô indo um pouco mais longe, um pouco diferente do que a gente debateu aqui o tempo inteiro. Mas vocês entenderam? O que eu tô Entendi, querendo entendi. dizer? Você acha que... O que vocês acham? Acho que vai chegar lá. Com a palavra, o convidado. Eu acho que isso aí é uma pergunta muito difícil, porque ao mesmo tempo que você tem a discussão, né, de globalismo, você tem a discussão de nacionalismo muito forte, né? Eu acho que ele vai para além de inteligência artificial. Eu acho que é uma discussão muito de discurso para as massas, né? Como o Pedro falou, que essa ideia de você ter esse discurso, esse hype, né? Não deixa de ter um hype, no final das contas, né? Um discurso político não deixa de ter um hype. Então, eu acho que a gente precisa resolver esse conflito, e a gente vai resolver esse conflito por bem ou por mal, para que a gente consiga caminhar dessa forma. Quando você fala, por exemplo, de legislação, LGPD, GDPR, isso é transadministrativismo. Os países convergindo na forma de regular. Como é que a gente vai conseguir, por exemplo, se a gente for conseguir parar armas autônomas, tem um livro que é super interessante, que é o Army of No One, foi o Fernando Burgui, que é um colega meu que me indicou, que ele fala sobre todos os momentos que a humanidade tentou parar uma arma. E aí ele fala de arma química, arma biológica, ele fala da balestra, que o Papa tentou proibir o uso de balestra contra alvos cristãos, mas, enfim, não cristão você podia usar, só que obviamente também não deu certo. E assim, aí para chegar até hoje, o momento, como a única forma de você proibir a arma autônoma é através de um tratado internacional. Você não tem como fazer isso localmente, né? Porque seu adversário ele pode permitir, pode utilizar. Né? No final das contas, geopolítica é sempre interesse, né? Aquela ideia do você balancear e usar a teoria dos jogos. Eu tenho uma bomba atômica, você também tem, ninguém taca ninguém. E aí, nesse ponto, que aí você trouxe exatamente uma questão que se relaciona com o que eu pensei, é que quando você fala em arma, você também está falando basicamente no que pode criar um problema, um imprevisto para uma pessoa ou para uma porção de pessoas. Quando você está falando de um ambiente completamente digitalizado, você cria uma nova forma de arma. E essa nova forma de arma não tem barreiras. Porque quando você utiliza programas e sistemas, você utiliza isso de forma transnacional, entendeu? Então, se você cria um problema, digamos assim, você consegue criar um problema num sistema financeiro bancário de um país ou de vários países. Nesse ponto que eu tô querendo chegar, assim, eu acho que a gente consegue se conectar de alguma forma, independente do nosso desejo nacional, entendeu? Independente da forma como a gente está aqui reunido.
E o que a gente acha disso ou não? Tipo, todos seremos um? Não é isso, todos seremos um. Eu já tava pensando naquela música, We Are the... Não era isso, todos seremos um e, oh meu Deus, vamos falar esperanto. Não! Eu tô falando no sentido de que a gente fica muito mais facilmente afetado pelo todo, Ah, com entendeu? certeza. Mas eu acho Tipo, que de a uma crise forma- ambiental tem a ver tudo com isso também. É, não só, né? exatamente. E a Não. forma como a gente lida com esse dia, a forma como os países estão regulando. A ressalva que o Daniel falou é justamente o que eu falaria, parafraseando o que eu falei anteriormente. Uma coisa que eu subestimo é a capacidade do ser humano em chegar a um denominador comum. E aí, isso aí, cara, meu irmão, falta muito ainda pra Não, gente mas poder... não é. Eu entendi, mas não era nem nesse lugar que eu tava. É uma coisa que vai. Não, Eu mas acho a- que a gente já tem exemplos do que você tá falando. Por exemplo, Sim. Bitcoin. Assim, É total. uma coisa Total. global, ninguém regula. É Quer dizer, isso. você pode até ter uma regulação interna sobre algum ponto específico, mas ninguém sabe como é que funciona, ninguém regula. Tem várias formas de tu burlar a regulação, enfim. Eu me lembrei até daquele cara que tá em todos os podcasts, que é aquele Renato 38, né? Porque pra ele toda a solução de tudo Eu não conheço, não. é Bitcoin, compra tudo Bitcoin, esse que tu figurino. resolve tua vida Eu não toda. mas eu Bitcoin. adorei o nome. Renato Vamos deixar bem claro. 38. Tudo pra ele é Bitcoin. Ele é, Olha, bem, gente, ele é um cara é bem o Bitcoin polêmico. Red Pill. Bitcoin O que eu Red Pill. aprendo nessa mesa não é brincadeira, não. Mas é isso, assim, Renato o Bitcoin... 38. o Bitcoin é uma coisa que meio que, nesse sentido que você tá falando, foi pioneira entre você ser transnacional, né? Eu vou criar uma coisa aqui, que é uma moeda, uma criptomoeda, o mundo inteiro pode usar e ela não vai ser regulada por nenhum país do mundo. Exatamente. E já pensou, por exemplo, controle de... Eu vou falar de arma de novo, né? Eu acho que eu adoro arma, pelo contrário. Não é nem esse ponto. Mas pensa em arma de fogo. Todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa. Você vai ter leis proibindo a compra, a aquisição de armas sem registro. Enfim, você imprime uma arma de fogo na sua casa. Você imprime uma arma de fogo. Você baixa na internet um manual. Você consegue... Vai ter uma proibição na máquina, uma proibição de ter aquele documento, mas você vai conseguir dar um jeito, uma barreira. Tem um caso do ChatGPT que é muito interessante, que é legal, mais legal de visualizar, mas dá pra contar pra vocês, que ele pede pro ChatGPT ou algum dessas ferramentas de geração de imagem, que ele pede, você pode desenhar o Sonic? Aí ele fala, não posso desenhar o Sonic porque isso viola, né, o copyright, enfim. Aí ele fala assim depois, você pode desenhar um ouriço azul com tênis vermelho correndo atrás de anéis de ouro? Aí ele desenha, ele fala... ele desenha o Sonic, assim, sem... Inclusive, pra quem usa muito ChatGPT, eu sou uma heavy user Eu uso de ChatGPT, quando você pede pra ele fazer uma coisa, muitas vezes ele fala, não é permitido, mas aí você faz exatamente isso. Aí você descreve, Ilustra. ou tira um pouquinho mais. Às vezes eu peço pra ele, assim, vou viajar, eu peço pra ele me fala qual são os 5 melhores restaurantes de tal lugar. Aí ele não cita, pode fazer, ele não cita. Ele, não, ele não... Aí ele fala, não posso. Aí você descreve um pouquinho, mas muda um pouco a descrição e pronto, ele te dá. Exatamente. Tem o meme clássico dos torrents pra baixar, né? Onde eu não me entro? indica 10 torrents pra baixar conteúdo pirata. Não posso. Então quais são os que são piratas? São esses. Assim, quase que eu não posso entrar. Quais que eu não posso entrar? Toda aqui é lista. Valeu, obrigado. Então, aproveitando, coisas que não podem entrar, mas tem coisas que você pode entrar. Que Sabe onde você deve pode- entrar, Rodrigo. Que deve entrar. Lá ele. Lá ele, né, pra caramba. Mas é o @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Segue, curte, comenta, compartilha e manda pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Interaja conosco, porque assim a gente consegue cada vez mais crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o nosso mercado, regulado ou não, o direito. Beleza? Vocês têm mais algo a adicionar nesse assunto? Várias coisas, mas eu acho que a gente grava outros programas depois. É melhor, eu acho melhor. Tem Eu muita acho coisa Tem muita adicionar. resenha. Pedrão, mais alguma coisa? Eu acho que eu vou seguir nessa... Vou acompanhar a relatora aqui e já- vamos deixar pra um 2.0. Já vamos esse agendar episódio. o 2.0. Tecnologia, direito digital 2.0. É isso aí. Então, pessoal, mais um episódio muito bem entregue. Ultimamente, na verdade, agradecer, Daniel, você pela presença. Foi um papo que acho que superou o direito, né? Como a gente falou de filosofia, falou de sociologia e Direito sem diversas... barreiras. Antropologia também. Então, cara, sempre que a gente conversa sobre tecnologia e temas relacionados a isso, é um grande prazer nosso conversar, porque a gente começa a entender também as camadas humanas atrás do nosso desenvolvimento. Beleza, irmão? Obrigadão pela presença. Eu que agradeço, ficou um gostinho de quero mais, realmente. Agradeço imensamente, aí foi um prazer estar com vocês. Ficou, se fosse o jogo, todo mundo ia falar... Exato. Então, galera, não tem o A do jogo, mas para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço Tchau, e até semana que vem. gente.